Eu sou Marta Dantas, tenho 36 anos e no ano passado vendi minha empresa de tecnologia por R$ 1 bilhão. Minha irmã mais nova, Vanessa, sempre foi a preferida, a bonita. Meu marido, Danilo, um charmoso investidor de risco, conquistou meu coração rapidamente. Nunca imaginei que justamente os dois tentariam me matar. A lembrança ainda me persegue hoje. O sussurro de Vanessa, quando ela me empurrou do convés do nosso iate para o mar escuro do litoral baiano. Mande um oi para os tubarões. Danilo apenas ficou lá, sorrindo. Mas nenhum deles contava com o que aconteceu em seguida. Antes de eu contar essa história inacreditável, escrevam nos comentários de onde vocês estão assistindo e se inscrevam no canal. Se vocês querem ouvir mais sobre traições familiares chocantes e reviravoltas surpreendentes, acreditem, vocês vão querer saber como isso termina. Cresci em Curitiba, junto com minha irmã Vanessa, 3 anos mais nova. Desde o início, éramos opostas. Enquanto eu era estudiosa e prática, ela era extrovertida e encantava as pessoas sem esforço. Eu passava meus fins de semana programando e criando pequenos projetos no computador da família, enquanto Vanessa ganhava concursos de beleza e colecionava admiradores por onde passava. Nossos pais, ambos professores de ensino médio, nos apoiavam, mas eu sempre senti que eles entendiam a Vanessa muito melhor. Eles brilhavam de orgulho com as apresentações e sucessos sociais dela, enquanto minhas conquistas acadêmicas eram recebidas apenas com um aceno respeitoso. Não era que eles não me amassem. Vanessa simplesmente tinha um jeito de chamar a atenção de todos, algo que eu nunca dominei. Aos 12 anos, descobri minha paixão pela tecnologia. Minha professora de informática, Dona Helena, viu algo em mim que os outros ignoravam. Ela me dava projetos extras, ficava depois da aula para me ensinar linguagens de programação que nem estavam no currículo escolar. Você tem um talento, Marta. Sua mente funciona de uma maneira extraordinária, disse ela uma vez para mim. Essas palavras se tornaram minha âncora em tempos difíceis. A faculdade foi uma luta financeira. Para pagar meu curso de engenharia da computação na USP, em São Paulo, eu trabalhava simultaneamente como barista de manhã, na biblioteca à tarde e no suporte de TI de pequenas empresas nos fins de semana. Enquanto isso, Vanessa conseguiu uma bolsa parcial para estudar comunicação numa faculdade cara no Rio de Janeiro, e nossos pais esvaziaram suas economias para ajudá-la a se manter. Eu não guardava rancor. Vanessa tinha o talento de convencer os outros de que seus sonhos valiam o investimento. Eu, por outro lado, mal dormia. Quando não estava trabalhando ou estudando, programava no meu minúsculo apartamento, desenvolvendo o algoritmo que mais tarde seria a base da minha empresa. A ideia de criar uma inteligência artificial capaz de reconhecer emoções humanas em interações digitais me fascinava. A maioria dos especialistas achava isso impossível, mas era exatamente isso que me motivava. Após a formatura, aceitei um emprego mediano como programadora, enquanto trabalhava no meu projeto à noite e nos fins de semana. 3 anos depois, eu tinha um protótipo funcional, uma interface de inteligência emocional, IE. O sistema conseguia analisar textos, padrões de voz e comportamentos digitais para interpretar emoções com precisão. Pedi demissão e fundei a Neurosync com todas as minhas economias, cerca de R$ 200 mil. Os 2 primeiros anos foram brutais. Investidores adoravam o conceito, mas recuavam assim que descobriam que a fundadora era uma jovem mulher sem histórico no mundo dos negócios da Faria Lima. Impressionante, mas muito arriscado. Ouvi tantas vezes que quase desisti. Enquanto isso, Vanessa lutava por uma carreira de modelo no Rio de Janeiro. Ela era bonita, mas com 1,70 m. Era considerada baixa para as passarelas de alta costura. A cada poucos meses, ela me ligava chorando por causa de aluguel atrasado ou consertos no carro. Apesar da minha própria falta de dinheiro, eu mandava o que podia. Você é meu porto seguro, Tita, dizia ela, usando o apelido de infância que só ela podia usar. A virada para a Neurosync aconteceu quando meu algoritmo, em um pequeno teste com uma grande rede social, identificou sinais precoces de depressão com precisão. De repente, as possibilidades de uso na área de saúde e bem-estar ficaram óbvias e os investidores começaram a me procurar. Em 18 meses, a Neurosync cresceu de 3 para mais de 100 funcionários. O valor da empresa chegou a R$ 250 milhões.
Foi nessa época que conheci Danilo Ferraz em uma conferência de investidores em tecnologia em São Paulo. Ele era tudo o que eu não era. Alto, bonito, socialmente habilidoso e vindo de uma família tradicional rica. Como especialista em startups de IA, ele me abordou após minha palestra com perguntas sérias sobre minha tecnologia. Eu estava acostumada com homens do setor me subestimando ou tentando roubar minhas ideias. Danilo, porém, parecia genuinamente interessado no meu trabalho e em mim. Ele me cortejou com persistência. Flores no escritório, encontros acidentais em eventos e, finalmente, um jantar. Namorar nunca foi minha prioridade, mas a determinação dele derrubou minhas barreiras. Quando ele me beijou no nosso terceiro encontro, senti emoções que havia negado a mim mesma por anos. Tudo aconteceu muito rápido. 8 meses depois, nos casamos em uma cerimônia íntima no litoral norte de São Paulo. Vanessa foi minha madrinha, chorou de alegria e me abraçou forte. Você merece toda a felicidade do mundo, disse ela, e eu acreditei. Nesses momentos, a competição velada que sempre existiu entre nós parecia desaparecer completamente. Danilo se inseriu em cada área da minha vida. Ele me dava conselhos sobre o negócio, me apresentava a pessoas influentes e até sugeriu que eu o nomeasse CEO da Neurosync. Diante desse pedido, hesitei e por um instante vi uma frieza brilhar em seus olhos, mas a expressão sumiu imediatamente, substituída por uma compreensão fingida. Claro, você construiu essa empresa, disse ele. Eu só quero contribuir para o seu sucesso. Interpretei seu aparente respeito pelos meus limites como sinceridade, sem perceber que era apenas um recuo tático. Então veio a oferta que mudou tudo. A Tech Global, uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, queria comprar a Neurosync por R$ 1 bilhão, uma quantia que parecia inimaginável. Meu conselho administrativo me pressionou a aceitar. Os recursos da Tech Global permitiriam escalar minha tecnologia mundialmente. Após semanas de negociações, concordei, mas com condições que protegiam minha equipe principal e garantiam o uso ético da tecnologia. No dia da assinatura do contrato, Danilo organizou uma festa em nossa casa. Enquanto brindávamos com champanhe, notei um olhar fugaz entre ele e Vanessa, que tinha vindo do Rio especialmente para a festa. Foi apenas um momento curto, uma espécie de acordo silencioso que achei estranho, mas não me alarmou. Eu estava atordoada demais com a riqueza repentina. R$ 1 bilhão. A garota de Curitiba, que um dia teve 3 empregos simultâneos para pagar a faculdade, era agora uma das mulheres mais ricas do país. Se eu soubesse o preço que pagaria por isso. 18 meses após nosso casamento e 6 meses após a venda, pequenas mudanças começaram a se aparecer em Danilo. O homem que antes mal conseguia tirar os olhos de mim, de repente vivia em viagens de negócios. Suas mensagens matinais, que antes eram cheias de carinho, chegavam apenas esporadicamente. Ele atendia telefonemas em outros cômodos, baixando a voz assim que eu me aproximava. Inicialmente, achei que fosse uma evolução normal de um relacionamento. A fase de lua de mel acaba, afinal, e ambos estávamos muito ocupados. Mas então Vanessa começou a se aparecer cada vez mais em nossa mansão no Morumbi. O mercado de moda está totalmente parado no momento, explicou ela ao pedir para ficar algumas semanas conosco. Só até eu saber o que fazer a seguir. Semanas viraram meses. No começo, fiquei feliz com a proximidade dela, na esperança de reconstruir nosso laço de irmãs. Mas, olhando para trás, eu deveria ter prestado mais atenção na forma como ela e Danilo interagiam. Havia uma familiaridade entre eles que ia além da amizade comum entre cunhados. Eles tinham piadas internas. As conversas paravam abruptamente quando eu entrava na sala. Mais de uma vez, vi a mão de Danilo demorar um pouco demais no ombro ou nas costas de Vanessa. Uma noite, cheguei mais cedo de uma reunião e encontrei os dois debruçados sobre o laptop de Danilo no escritório dele. Quando entrei, eles se afastaram num pulo e Danilo fechou apressadamente o que quer que estivessem vendo. Só estou mostrando a Vanessa algumas oportunidades de investimento, explicou ele com calma, para quando ela decidir o que fazer a seguir. Eu assenti, mas algo não parecia certo. Naquela mesma noite, verifiquei os registros da rede, uma medida de segurança que instalei após nossa mudança.
O computador de Danilo havia acessado nossas contas financeiras conjuntas, especialmente aquelas onde estava a maior parte do dinheiro da venda. Em si, nada em comum, já que ele gerenciava muitas das nossas finanças privadas. Mas os acessos eram sobre limites de transferência e regulamentações bancárias internacionais. Na manhã seguinte, toquei no assunto durante o café da manhã. Está tudo certo com nossas finanças? Notei que você estava pesquisando sobre grandes transferências. O rosto de Danilo permaneceu imóvel, mas ele parou a xícara no ar por um momento. Apenas planejamento de rotina, disse ele finalmente. Com um patrimônio como no nosso, precisamos pensar estrategicamente na divisão de ativos. Ele sorriu e acrescentou: Você sabe que finanças te entediam. Apenas confie em mim. Ele estava certo. Investimentos não eram minha área. Mas havia algo em seu tom condescendente que disparou um alarme em mim. Pela primeira vez, me perguntei se conhecia realmente o homem com quem me casei. Naquela mesma tarde, contatei Marcelo Ribeiro, um detetive particular recomendado pelo antigo chefe de segurança da minha empresa. Preciso de uma verificação completa de antecedentes de 2 pessoas, disse a ele discretamente. Enquanto esperava os resultados, comecei a observar o comportamento de Danilo e Vanessa mais de perto. Eles encontravam motivos constantes para passar tempo sozinhos. Compras no shopping, longas caminhadas. 2 vezes fingia estar em ligações de trabalho, enquanto, na verdade, ouvia as conversas deles do quarto ao lado. Mas eles falavam apenas por meias palavras, nada concreto. 3 dias depois, Marcelo ligou. Senhora Ferraz, encontrei algumas informações preocupantes sobre o histórico financeiro do seu marido. Começou ele com cautela. Antes de conhecer a senhora, ele estava quase falido. Investimentos fracassados e dívidas de jogo. Ele tinha feito vários empréstimos com agiotas e juros altíssimos, que foram repentinamente quitados logo após o casamento de vocês. Meu estômago se contraiu. E sua irmã, a senhorita Dantas, tem dívidas consideráveis no cartão de crédito em vários bancos. Além disso, nos últimos 3 meses, ela fez depósitos repetidos em dinheiro vivo, numa conta offshore. No total, cerca de R$200 mil. A origem desse dinheiro é obscura. Depois de desligar, fiquei sentada no meu escritório tentando processar as informações. O Danilo, que eu achava conhecer, era responsável e bem-sucedido. Teria todo o nosso relacionamento sido construído apenas sobre mentiras? E de onde Vanessa estava tirando tanto dinheiro? Decidi agir diretamente. Sob o pretexto de atualizar o sistema de segurança da casa, instalei câmeras escondidas nas áreas comuns, inclusive no escritório de Danilo. Disse aos funcionários da casa que teriam 1 semana de folga remunerada, alegando que Danilo e eu queríamos privacidade para nosso aniversário de casamento. Nos primeiros 2 dias, as gravações não mostraram nada de anormal. No 3º dia, fingi ter uma reunião de dia inteiro com os executivos da Tech Global. Na verdade, dirigi apenas por 2 horas, estacionei um pouco longe e acessei as imagens da câmera pelo meu tablet. O que vi confirmou meus piores medos. Danilo e Vanessa estavam sentados no escritório dele, não em um abraço íntimo como eu temia, mas debruçados sobre documentos que pareciam meus papéis financeiros e meu testamento. Quão rápido podemos acessar o dinheiro depois que o serviço for feito? Perguntou Vanessa. Danilo apontou para um documento. A sucessão entra em vigor imediatamente se a Marta morrer. Ela atualizou o testamento após a venda. Você é a única herdeira, já que não temos filhos. Com esses documentos, teremos acesso total em poucos dias. Vanessa sorriu friamente. E ninguém vai encontrar o corpo em mar aberto. Acidente perfeito. O passeio de iate na semana que vem é a nossa oportunidade, respondeu Danilo. Não teremos chance melhor. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei o tablet cair. Meu marido e minha irmã planejavam me assassinar. A traição era tão monstruosa que eu mal conseguia compreender. Dirigi sem rumo por horas, minha cabeça cheia de pensamentos contraditórios. Minha vontade era confrontá-los imediatamente, mas meu instinto de sobrevivência me segurou. Uma confrontação direta só faria com que eles acelerassem o plano ou encontrassem outros meios. À noite, voltei para casa e interpretei a inocente. No jantar, Danilo falou com entusiasmo sobre a viagem de iate planejada. Pensei que poderíamos fazer uma segunda lua de mel, disse ele, pegando minha mão e sorrindo. 2 semanas a bordo do Sonho Azul, navegando pela costa da Bahia e do Nordeste, longe de tudo.
Parece maravilhoso, respondi com entusiasmo fingido. Só nós dois? Na verdade, o Danilo me convidou, interveio Vanessa. Espero que tudo bem. Eu sempre quis conhecer o litoral baiano de barco. Olhei nos olhos dela, procurando algum sinal da minha irmã de antigamente. A menina que um dia segurou minha mão e prometeu que sempre estaríamos lá, uma pela outra. O que vi foi uma estranha com o rosto dela. Claro, disse eu, vai ser certamente ótimo, nós três. Naquela noite, fiquei acordada ao lado de Danilo, ouvindo sua respiração regular e me perguntando como alguém conseguia dormir tão pacificamente depois de planejar um assassinato. Eu tinha 6 dias para me preparar para uma viagem que deveria significar meu fim. O Sonho Azul era um iate de 24 metros, o auge do luxo, 4 cabines, uma jacuzzi no convés superior, uma tripulação de 6 pessoas. Em outras circunstâncias, esse esplendor teria me encantado. Mas quando embarcamos na marina em Salvador, senti como se estivesse pisando no palco da minha própria execução. Nos dias anteriores, preparei tudo meticulosamente. Confiei minhas suspeitas à minha assistente Janaína e entreguei um envelope lacrado que ela deveria abrir se não tivesse notícias minhas por 3 dias. Ativei o rastreamento de localização em meus dispositivos, criei uma conta de e-mail de emergência que enviaria mensagens automáticas se eu não fizesse login por 48 horas e transferi 10 milhões de reais para uma conta secreta que só eu conhecia. Os primeiros dias no iate passaram numa normalidade fingida. Nós tomamos sol, nadamos nas águas claras e fomos mimados pelo chefe de bordo. A tripulação estava sempre por perto. Um escudo invisível que impedia Danilo e Vanessa de agirem. No 4º dia, o capitão Rodrigues informou. Estamos a cerca de 100 milhas da costa, bem em mar aberto. À noite, Vanessa sugeriu que a tripulação tirasse a noite de folga. Danilo concordou imediatamente e mandou todos para suas cabines. Na 5ª noite, Danilo preparou coquetéis no convés superior enquanto o sol se punha no mar. Uma receita especial, disse ele, me entregando uma bebida colorida decorada com abacaxi. Prova, amor, bem forte, do jeito que você gosta. Fingi beber, mas deixei o líquido escorrer discretamente pela lateral do copo. Deliciosa, murmurei, e pousei o copo assim que ele se virou para Vanessa para servir a bebida dela. Na hora seguinte, interpretei o papel da bêbada, falei enrolado, cambaleei, fiquei cada vez mais sonolenta. Acho que preciso me deitar, disse finalmente, e fingi tropeçar ao levantar. Imediatamente Danilo estava ao meu lado, me apoiou e colocou o braço na minha cintura. Deixa eu te levar para a nossa cabine. Seu cuidado teria parecido amor para quem olhasse de fora, mas eu sentia a tensão em seu aperto, a ansiedade que estava apenas mal disfarçada de preocupação. Na nossa cabine, me joguei na cama, mantive os olhos semicerrados, mas deixei uma pequena fresta de visão. Danilo testou minha reação, abanou a mão na frente do meu rosto e chamou meu nome. Satisfeito de que a droga na minha bebida tinha feito efeito, ele saiu do quarto e trancou a porta por fora. Esperei 15 minutos, então fui sorrateiramente até a porta e encostei meu ouvido na madeira. Pelos dutos de ventilação, ouvi as vozes deles no convés acima de mim. Ela apagou? Perguntou Vanessa. Totalmente, respondeu Danilo. Dei sedativo suficiente para derrubar alguém com o dobro do tamanho. Ela não vai nem acordar quando a movermos. Ótimo, a tripulação está vendo o jogo de futebol lá embaixo. Temos pelo menos 1 hora. Rapidamente vesti roupas de ginástica escuras e sapatos antiderrapantes que eu tinha escondido na bagagem. Prendi na cintura, de forma discreta, uma bolsa impermeável com rastreador GPS, dinheiro de emergência e um pequeno telefone via satélite. Então, me deitei novamente na cama e assumi a posição de uma inconsciente, exatamente quando passos se aproximaram. Danilo entrou, Vanessa logo atrás dele. Hora de movê-la, disse ele. Tem que parecer que ela caiu enquanto estava sonâmbula ou bêbada. Nesse momento, tomei minha decisão. Em vez de me deixar carregar, sentei-me de repente na cama. Vocês procuram alguma coisa? Perguntei com voz firme, embora a adrenalina corresse pelas minhas veias. O pavor em seus rostos teria sido quase cômico em outro contexto. Danilo se recuperou primeiro. Sua expressão mudou do choque para uma falsa preocupação. Marta, você está acordada. Como se sente? Antes você estava totalmente tonta. Vanessa congelou. Seus olhos corriam de um para o outro. Poupem o teatro.
disse eu e levantei. Eu ouvi tudo. O plano de me drogar, me jogar no mar, o testamento, o dinheiro, tudo. Por um momento, houve um silêncio gélido. Então, o rosto de Vanessa mudou. A máscara de afeto fraternal caiu, substituída por puro desprezo. Você sempre foi a esperta, não é? Sempre um passo à frente, sempre tão perfeita, Marta com sua cabeça brilhante e agora também com os bilhões. Há quanto tempo? Perguntei. Desde quando vocês planejam isso? Desde antes do casamento, respondeu Danilo, dando de ombros. Eu precisava de acesso à sua fortuna e um casamento era o caminho mais fácil. E você, Vanessa? A traição da minha irmã doía mais do que qualquer coisa que Danilo pudesse fazer. Por favor, zombou ela. Sabe como é viver sempre na sua sombra? Pobre Vanessa, nunca tão inteligente, nunca tão bem-sucedida, sempre dependente, sempre o projeto de caridade. Eu mereço também algo do que você tem. Nós compartilhamos o mesmo sangue. Então você decidiu derramá-lo por dinheiro. Chega de conversa, rosnou Danilo e veio na minha direção. Isso não muda nada, exceto o método. Aqui fora ninguém vai te ouvir gritar. Recuei para na porta, mas Vanessa bloqueou o caminho. Danilo se lançou sobre mim, eu me abaixei e ele bateu contra o criado mudo. Me soltei e corri em direção ao convés, na esperança de alcançar a tripulação. Na plataforma principal gritei por socorro, mas os motores abafavam tudo. Danilo me agarrou por trás, me derrubou no chão. Segura os braços dela. Ofegou ele e Vanessa agarrou meus pulsos. Chutei Danilo com força no estômago. Ele se curvou, me soltei e corri para a murada. Talvez eu pudesse pular na água e nadar para o outro lado, onde a tripulação me veria, mas Danilo foi mais rápido. Ele agarrou meu cabelo, puxou com tanta força que minha visão escureceu. Juntos, eles me arrastaram para a borda do iate. Lutei desesperadamente. Arranhei o rosto de Danilo, senti sangue sob minhas unhas. Por um breve instante, ao olhar para Vanessa, achei ver um pingo de hesitação nos olhos dela. Uma sombra da irmã que ela já foi. Vanessa, por favor, implorei. Somos família. O rosto dela endureceu. Ela se inclinou, seu hálito quente no meu ouvido. Mande um oi para os tubarões por mim, Tita. Então ela me empurrou com uma força inesperada. Ainda vi o rosto sorridente de Danilo e os olhos frios de Vanessa antes de cair. O impacto de 6 metros de altura me atingiu como concreto. A água escura me envolveu, entrou no nariz e na boca. Acima de mim, os motores do barco roncavam enquanto o iate se afastava. Lutei por ar, combati a sensação de queimação nos pulmões, nadei para cima até romper a superfície. Com uma tragada sôfrega, puxei o ar da noite. O iate já estava longe, suas luzes desapareciam na escuridão. Por um momento pensei em gritar, mas sabia que ninguém me ouviria. As únicas pessoas que sabiam que eu estava ali queriam me ver morta. Ao redor, apenas o mar sem fim. A lua refletia na água negra. A realidade me atingiu com força total. Sozinha em mar aberto, no meio da noite, a pelo menos 100 milhas da terra firme. Tempo de sobrevivência na água fria da madrugada, probabilidade de encontros com tubarões, desidratação. Os números passaram pela minha cabeça. Eles davam pouca esperança, mas eu tinha uma vantagem que meus assassinos desconheciam. Eu tinha sido nadadora de competição na faculdade, não uma atleta profissional, mas boa o suficiente para manter uma bolsa parcial ao lado dos meus 3 empregos. Eu tinha técnica, resistência e, acima de tudo, a preparação, por mais breve que tivesse sido. Tateei sob minha camisa e encontrei a bolsa impermeável. Dentro estava o dispositivo de sinal GPS, que ativei imediatamente. Uma pequena luz piscou, funcionava. Se o sinal seria captado naquela imensidão, era outra questão. O próximo passo era economizar minhas forças. A hipotermia, causada pela queda de temperatura durante a noite e o vento, me mataria mais rápido que a exaustão se eu nadasse ativamente a noite toda. Então mudei para uma posição relaxada de costas, concentrei-me em manter meu rosto fora da água e gastar o mínimo de energia possível. Enquanto flutuava e olhava para o céu estrelado sem fim, meus pensamentos giravam entre a incredulidade da traição, a raiva pela frieza deles, o medo pela minha vida e uma vontade de ferro de sobreviver para ver a justiça ser feita. As horas passavam, meus dentes batiam incontrolavelmente.
Meus membros ficavam cada vez mais dormentes, apesar dos movimentos constantes. Lembrei-me de um treinamento de sobrevivência que fiz 3 anos antes em um retiro da empresa. Nosso instrutor, um ex-fuzileiro naval chamado Jack, tinha ensinado a força mental como princípio supremo. Sua cabeça desiste antes do seu corpo. Diga a si mesmo, só mais 1 minuto, só mais um e mais um. Divida a sobrevivência em pequenas etapas. Então fiz exatamente isso. Uma respiração de cada vez, mais um olhar para as estrelas. A noite parecia eterna, mas finalmente o céu a leste clareou. O amanhecer chegou. Com o nascer do sol veio um novo problema: desidratação e insolação. Sem proteção, o sol me colocaria em tanto perigo quanto o frio da noite. Nadei mais um pouco, na esperança de encontrar qualquer coisa que pudesse me ajudar. No final da manhã, vi finalmente algo boiando na água, a uns 50 metros de distância. Quando nadei até lá, reconheci uma almofada de assento do iate, que provavelmente caiu no mar durante a luta. Aquele pequeno pedaço de flutuação foi minha salvação. Me agarrei a ele, deixei meus músculos exaustos descansarem e mantive a cabeça fora da água. O dia passou num borrão de sol, sede e desespero crescente. Quase 20 horas eu estava na água quando, de repente, ouvi o zumbido distante de um motor. Primeiro achei que fosse uma alucinação, mas então eu vi um pequeno barco de pesca, talvez a 1 quilômetro de distância. Com minhas últimas forças, levantei a almofada para o alto. Gritei até minha garganta arder. O barco parecia manter seu curso sem desvios. Em meu desespero, ativei o estroboscópio de emergência do meu GPS, uma função que eu tinha guardado até então por preocupação com a bateria. A pequena luz parecia minúscula contra a imensidão do oceano. Mas, como por milagre, o barco mudou seu curso. Eles tinham me visto. Quando ele chegou mais perto, vi 2 homens a bordo, um mais velho e um mais jovem, provavelmente pai e filho. Com incredulidade no rosto, eles me puxaram da água. "Meu Deus!" gritou o mais velho. "Uma mulher no meio do oceano." Minha voz estava rouca, mal capaz de formar palavras. "Por favor," consegui dizer. Eles me içaram para bordo. O barco tinha o nome descascado Luz da Manhã. O mais jovem envolveu meu corpo trêmulo numa manta, enquanto o mais velho, que se apresentou como Capitão Luiz Ribeiro, me bombardeou de perguntas. "Como a senhora veio parar aqui? Cadê seu barco? O que aconteceu?" Eu não podia contar a verdade, ainda não. "Acidente," murmurei. "Caí no mar. Iate." Luiz e seu filho Marco trocaram olhares céticos. Uma mulher americana bem vestida, ou pelo menos de aparência rica. A milhas da terra, sem um navio à vista. Isso era mais do que incomum na área de pesca deles. "Não passou nenhum barco por aqui há 2 dias, disse Marco. Fechei os olhos, exausta demais para explicar ou convencê-los. Mas Luiz deixou por isso mesmo. "Agora descanse, senhora." Perguntas depois. Marco, água, devagar e a caixa de primeiros socorros. Nas horas seguintes, enquanto o Luz da Manhã navegava em direção à costa da Bahia, eu oscilava entre a consciência e o desmaio. Eles trataram meus ferimentos, causados pelo sal, me deram água com cuidado e me mantiveram aquecida até que minha temperatura corporal se estabilizasse. À noite, eu estava recuperado o suficiente para conseguir conversar. Luiz sentou-se à minha frente, seu rosto curtido pelo tempo sério. "Bem, senhora, agora conte a verdade. Estamos a 12 horas da costa. A polícia vai ter perguntas." Eu tomei uma decisão. Esses homens tinham salvado minha vida, mas envolvê-los mais a fundo os colocaria em perigo. Danilo e Vanessa achavam que eu estava morta. Eu não podia desperdiçar essa vantagem. "Meu nome é Marta Dantas," disse eu e usei meu nome de solteira. Eu estava num iate privado com pessoas em quem confiei. Houve uma briga. Eles me empurraram para o mar e me deixaram para morrer. Os olhos de Luiz se arregalaram. "Isso é tentativa de homicídio. Temos que informar as autoridades." Balancei a cabeça. "Por favor, eu preciso resolver isso do meu jeito. Essas pessoas são ricas e influentes. Eles negariam tudo e vocês 2 seriam arrastados para algo que seria perigoso para vocês. Mas justiça, eu vou conseguir." Uma nova determinação de ferro se formou em mim. "Mas primeiro preciso desaparecer. Podem me ajudar a chegar em terra sem chamar a atenção? Eu recompensarei vocês generosamente."
O capitão Luiz parecia dividido, mas Marco se inclinou interessado para a frente. Quão bem pago? Falei uma quantia que fez ambos reagirem com as sobrancelhas levantadas. Em dinheiro vivo, assim que eu tiver acesso aos meus fundos novamente. Após uma curta e rápida discussão, eles concordaram. Na manhã seguinte, atracamos numa pequena vila de pescadores, longe dos lugares turísticos. Cumpri minha palavra, paguei com o dinheiro de emergência da minha bolsa impermeável um quarto num hotel simples e entreguei a eles um adiantamento considerável da quantia prometida. O resto eu mando para vocês, garanti. Mas, por favor, não contem a ninguém que me encontraram. Só quando fiquei sozinha no pequeno quarto de hotel permiti que a dor viesse. As lágrimas romperam, ondas de raiva e desespero me atropelaram. Agora que a sobrevivência nua e crua não estava mais em primeiro plano, senti todo o peso da traição. Minha própria irmã, meu próprio marido. As pessoas em quem eu mais deveria confiar tentaram me matar por dinheiro. Quando a tempestade de emoções diminuiu lentamente, restou-me uma clareza como nunca antes havia sentido. Pelo computador do hotel, abri minha conta de e-mail de emergência e escrevi para Janaína, minha assistente, cuja lealdade tinha se provado ao longo dos anos. A resposta dela veio imediatamente. Emocional, mas como sempre profissional. Meu Deus, Marta. Abri seu envelope ontem depois de não ter notícias suas. Danilo e Vanessa voltaram há 2 dias. Eles relataram seu desaparecimento e alegaram que você caiu no mar à noite enquanto eles dormiam. A operação de busca e salvamento foi encerrada hoje de manhã. Danilo deu uma entrevista coletiva chorando. O que devo fazer? Então, o plano deles correu exatamente como previsto. Oficialmente, eu era considerada morta, e eles já estavam se posicionando para herdar minha fortuna. Redigi uma resposta cautelosa para Janaína. Canais de comunicação criptografados, acesso às minhas contas ocultas e sigilo absoluto sobre minha sobrevivência. Na semana em que me recuperei naquele pequeno litoral, acompanhei as notícias pela TV do hotel. Em todo lugar noticiavam meu trágico acidente. Danilo interpretava o marido enlutado perfeitamente. Sua voz falhava quando descrevia como percebeu pela manhã que eu havia desaparecido. Vanessa estava ao lado dele, aparentemente desolada, com olhos inchados de chorar. "A Marta", disse ela entre soluços. "Eu não sei como vou continuar sem minha irmã mais velha. Se eu não tivesse ouvido as vozes deles tramando o assassinato, não tivesse sentido as mãos deles me empurrando no mar, talvez eu tivesse acreditado no luto deles. Uma semana após minha suposta morte, eles anunciaram oficialmente que, segundo o testamento e o plano de sucessão, Vanessa herdaria meu patrimônio pessoal, enquanto Danilo assumiria o controle das minhas ações na empresa. A velocidade com que agiram confirmava o que eu tinha ouvido no iate. Esses passos já estavam preparados há muito tempo. Quando vi como eles tomavam a obra da minha vida para si, senti uma frieza que nunca havia conhecido antes. Não era mais apenas sobre minha sobrevivência. Era sobre justiça, sobre retribuição no sentido legal. Com a ajuda de Janaína, montei uma pequena equipe em quem confiava absolutamente. Teodoro Dantas, meu advogado empresarial, que desde o início tinha desaprovado meu casamento com Danilo. Olivia Chung, uma especialista em segurança de TI e ex-colega na Neurosync, e Marcelo Ribeiro, o detetive particular que havia descoberto os abismos financeiros de Danilo. Do meu esconderijo na Bahia, comecei a planejar, não como vítima, mas como arquiteta da ruína deles. O quarto simples de hotel na praia se tornou minha sala de guerra. Tingi meu cabelo castanho de preto, usava óculos escuros constantemente, mesmo dentro de casa, e me apresentava sob o nome de Patrícia Lima. Ninguém associava a mulher morena e bronzeada, que permanecia discreta, a bilionária da tecnologia morta sobre a qual o mundo inteiro noticiava. Minha equipe se conectava virtualmente pelos canais criptografados que Janaína havia configurado. Na nossa primeira reunião, deixei claro. Antes de começarmos, quero deixar uma coisa bem clara. Não se trata de vingança no sentido clássico. Eu não quero me tornar como eles. Trata-se de justiça e de proteger outros que eles possam ferir no futuro. Teodoro, cujo cabelo grisalho e expressão séria preenchiam a tela, assentiu concordando. O que eles fizeram foi tentativa de homicídio, mas a prova será difícil. Disso eu cuido, interveio Marcelo. Desde o seu suposto desaparecimento, eu os observo ininterruptamente.
Eles já estão gastando seu dinheiro. Carros novos, joias, uma entrada numa casa de férias em Campos do Jordão. E eu estou seguindo o rastro digital deles, completou Olivia com um olhar sério sob mechas de cabelo azul. Danilo está pesquisando países sem acordo de extradição. Eles querem transferir grandes somas para o exterior dentro do próximo mês. As novas informações só alimentaram ainda mais minha determinação. Então trabalhamos de trás para frente, disse eu. Precisamos de 3 tipos de provas: a comprovação do plano deles antes da viagem de iate, documentos sobre os crimes financeiros atuais e, se possível, provas diretas da tentativa de assassinato. Nas 3 semanas seguintes, minha equipe executou esse plano sistematicamente. Teodoro verificou todos os documentos jurídicos que Danilo e Vanessa haviam apresentado desde minha suposta morte. Ele encontrou inúmeras irregularidades e assinaturas falsificadas. Marcelo foi mais fundo no passado de Danilo e trouxe à tona padrões perturbadores. 2 ex-namoradas morreram em circunstâncias suspeitas, relatou ele na 3ª semana. Ambas ricas, ambas em acidentes onde Danilo foi o último a vê-las vivas. Para uma acusação, não tinha sido suficiente na época, mas o padrão era inconfundível. Ele é um assassino em série, sussurrou Janaína, abalada. Um tipo específico, corrigi. Ele caça mulheres ricas para ficar com o dinheiro delas. E desta vez, Vanessa é a cúmplice dele. Provavelmente porque meu testamento exigia um vínculo familiar para a herança. Olivia contribuiu finalmente com a prova mais incriminadora. Ela conseguiu recuperar e-mails apagados e mensagens de texto entre Danilo e Vanessa que datavam de mais de 1 ano atrás, ou seja, antes do meu casamento. Olhem essa troca, disse ela e compartilhou sua tela. Uma mensagem de Danilo. O noivado está confirmado. Ela disse sim. Vanessa respondeu. Claro, minha irmã sempre quis o que nunca pôde ter, um relacionamento de verdade. Danilo escreveu. Seja boazinha, sua irmã é meu bilhete para colocar tudo nos eixos de novo e o seu bilhete para sair das dívidas. Vanessa, quanto tempo temos que esperar? Danilo, até depois da venda da empresa. Valor máximo, depois um acidente trágico. Vanessa, eu posso ser paciente por 1 bilhão de motivos. A discussão casual deles sobre minha morte me deixou doente e, ao mesmo tempo, mais decidida do que nunca. Tudo tinha sido planejado desde o início. Cada beijo, cada eu te amo, cada momento que eu considerei vida real era apenas um passo calculado em direção à minha ruína. Enquanto isso, Janaína coordenava a parte mais delicada do nosso plano, a preparação da mansão para o meu retorno. Com trabalhadores de confiança, que acreditavam estar instalando um presente surpresa para os proprietários, ela mandou instalar tecnologia de vigilância avançada e um sistema de segurança especial que eu podia controlar remotamente. A casa está pronta, confirmou ela na nossa última reunião de planejamento. E verifiquei, eles voltam da Europa na quinta-feira à noite, 3 meses depois de terem te empurrado no mar. Eu estava pronta para enfrentar meus assassinos. Com papéis falsos que Olivia arranjou e aparência alterada, voei de volta para São Paulo. Ninguém reconheceu em mim a Marta Dantas que acreditavam estar morta. Na noite do retorno deles, entrei na minha própria casa pela entrada de serviço, protegida com acesso biométrico que Danilo nunca tinha mudado. A ironia de que a autoconfiança dele se tornou meu portão de entrada não me escapou. Caminhei pelos corredores escuros da mansão, onde um dia foi meu lar. Tudo parecia alterado, envenenado pela traição. Vanessa tinha redecorado partes da casa, substituído minha arte cuidadosamente escolhida por peças bregas que correspondiam ao gosto inferior dela. No quarto de dormir, encontrei os vestígios do relacionamento deles agora expostos abertamente. Roupas de Vanessa no meu armário, a maquiagem dela na minha cômoda. Eles não tiveram nem a decência de manter a fachada do luto. Na sala de jantar, arrumei a mesa para 3 pessoas com a louça mais fina e taças de vinho cheias. No centro, coloquei uma caixa de presente bem embalada. Meu presente, que continha todas as provas dos últimos 3 meses. Então esperei, observando o que acontecia pelo meu tablet através das câmeras. Pouco depois da meia-noite, Danilo e Vanessa chegaram de carro. Estavam bêbados, discutindo enquanto entravam. No saguão pararam abruptamente, irritados com as luzes acesas. Você deixou isso ligado? Perguntou Vanessa com a voz enrolada. Danilo franziu a testa, imediatamente alerta. Fica aqui.
Cautelosamente, ele andou pelos cômodos. Vanessa o seguiu mesmo assim. A confusão deles aumentou quando ouviram a música suave de jazz, o álbum favorito de Danilo. "Tem alguém aqui?" sibilou ele, e puxou Vanessa para trás de si numa pose fingida de proteção. Quando alcançaram a porta da sala de jantar, ficaram parados como se estivessem pregados no chão. 3 lugares postos, taças de cristal, o pacote no centro. "Que diabos é isso?" sussurrou Vanessa e se agarrou ao braço de Danilo. "Essa foi a minha deixa. Saí das sombras do cômodo ao lado com o mesmo vestido que usei na noite da festa no iate. Meu cabelo de volta à sua cor natural. Bem-vindos ao lar", disse eu calmamente. "Eu estava esperando por vocês." A cor sumiu dos rostos deles. Danilo tropeçou para trás, quase derrubou Vanessa. Por um momento não conseguiram dizer uma palavra, apenas me encararam horrorizados. Finalmente, Danilo conseguiu dizer: "Isso é impossível. Você está morta. Nós vimos você se afogar. Vocês me viram cair", corrigi. "Vocês apenas assumiram que eu me afoguei. Um erro fatal." Vanessa soltou um som sufocado entre um arquejo e um grito. "Você não é real. Isso não está acontecendo de verdade." Eu dei um passo para sob a luz plena do lustre. "Eu te asseguro, Vanessa. Eu sou muito real e, ao contrário de vocês, não estou aqui para matar ninguém. Estou aqui para entregar um presente." Danilo recuperou lentamente um pouco da sua postura. Podia-se ver como ele procurava febrilmente por saídas. "Marta, graças a Deus você está viva. Nós pensamos que tínhamos te perdido. Foi um acidente terrível." "Pare", interrompi-o. "Não vamos insultar nossa inteligência. Eu ouvi como vocês planejaram meu assassinato. Eu senti Vanessa me empurrar do iate. Eu sei de tudo." "Você não pode provar nada", retrucou Vanessa. O choque dela dava lugar a uma resistência desafiadora. "É a sua palavra contra a nossa. Todos já acreditam que você teve um acidente." Sorri friamente, uma expressão que deixou ambos visivelmente tensos. "E é exatamente aí que chegamos ao meu presente." Apontei para a caixa na mesa. "Abram." Danilo aproximou-se com cautela, como se pudesse haver uma bomba lá dentro. De certa forma havia, só não explosiva. Ele levantou a tampa e olhou para dentro. Seu rosto se contorceu em crescente horror. Dentro havia uma apresentação personalizada com 4 peças de evidência. Primeiro, uma câmera à prova d'água que Leo tinha escondido na minha cabine e que gravou a conversa deles sobre o sedativo e o acidente encenado. Segundo, um pendrive com todos os e-mails e mensagens de texto recuperados entre eles, ainda da época anterior ao meu casamento, nos quais discutiam explicitamente minha morte e a herança. Terceiro, documentos financeiros sobre os desvios deles desde minha suposta morte, incluindo documentação de contas secretas. Quarto, talvez o mais pesado, mandados de prisão já assinados por tentativa de homicídio, conspiração, fraude e outros crimes, preparados pela habilidade jurídica de Teodoro. "Isso é impossível", sussurrou Danilo enquanto folheava os documentos com mãos trêmulas. "Pelo contrário", respondi calmamente. "Com a equipe certa, tudo é possível. Uma equipe que sabe o que significa lealdade, ao contrário de vocês dois." De repente, Vanessa se lançou para a frente, agarrou a caixa, mas eu estava preparada. Com o toque de um botão no meu celular, as portas da sala de jantar se trancaram automaticamente. "A polícia já está lá fora", informei a eles. "E também a Polícia Federal, já que alguns dos seus crimes financeiros ultrapassam fronteiras estaduais. Eles esperavam apenas o meu sinal, e acabei de dar." No rosto de Danilo caiu qualquer máscara. Ele virou a pesada mesa de jantar com uma força surpreendente. Louça e copos espatifaram no chão. Então ele correu para a porta lateral. Claro que estava trancada, todas as saídas bloqueadas, exceto a entrada principal, onde as forças policiais esperavam. Quando ele percebeu isso, virou-se para mim com um olhar assassino, pegou uma faca do chão e veio na minha direção. "Você se acha tão esperta", rosnou ele. "Se eu vou cair, desta vez eu levo você comigo de verdade." Eu fiquei parada. A diferença entre nós, Danilo, é que eu me preveni para todas as possibilidades. Nesse momento, a porta oculta atrás de mim se abriu. Marcelo e 2 seguranças invadiram, dominaram Danilo e arrancaram a arma dele com precisão profissional. Vanessa desmoronou completamente. Ela afundou no chão soluçando, balançando para frente e para trás.
Foi ideia dele, gritou ela. Ele me obrigou. Eu nunca quis te machucar, Tita. Olhei para minha irmã, a pessoa que um dia foi minha família mais próxima. Agora, um montinho de miséria lamentável que só queria se salvar traindo seu cúmplice. Você sussurrou no meu ouvido antes de me empurrar, lembrei a ela. Minha voz calma. Mande um oi para os tubarões, você disse. Isso também foi ideia dele? Vanessa não conseguia responder nada, apenas chorar. A polícia invadiu a sala, leu os direitos deles e algemou ambos. Danilo continuava furioso, ameaçando a todos, enquanto Vanessa estava lá largada, chorando e implorando. Quando foram levados, fiquei parada na minha casa reconquistada, entre os destroços do confronto. A vitória parecia vazia. Eu tinha sobrevivido. Eu tinha impedido que eles lucrassem com o crime. Haveria justiça, mas minha confiança nas pessoas que eu amava estava perdida para sempre. E ainda assim senti, no meio dos cacos e provas da traição, algo inesperado: liberdade. O pior tinha acontecido e eu tinha sobrevivido. O que mais poderia me assustar agora? Os segundos após Danilo e Vanessa serem levados se estenderam num silêncio estranho. A sala de jantar, antes local de refeições familiares, estava agora um caos. Um símbolo da destruição dessas relações. Cacos de cristal lançavam reflexos coloridos nas paredes como festividades equivocadas. A agente Mendes da Federal veio até mim. O rosto dela profissionalmente neutro, mas nos olhos havia respeito. Senhora Dantas, precisamos do seu depoimento, mas se quiser, esperamos até amanhã. A senhora já passou por muita coisa. Eu assenti, de repente morrendo de cansaço. A adrenalina diminuía e amanhã seria melhor. Eu precisava de tempo. Depois que os policiais saíram com as provas, fiquei para trás com Marcelo, Janaína e os seguranças. A casa parecia grande demais, vazia demais e ao mesmo tempo sufocada por memórias. Você não deveria ficar aqui hoje à noite, sugeriu Janaína suavemente. Eu preparei uma suíte de hotel, roupas limpas, tudo o que você precisa. Concordei, exausta demais para contestar. No caminho para o carro, Marcelo explicou. Eles ficarão detidos sem fiança. O processo provavelmente começa em 48 horas. A suíte que Janaína organizou era agradavelmente anônima, um lugar neutro, intocado pela traição. Sob o chuveiro quente, que deixei correr por quase uma hora, tive a sensação de que a água podia lavar mais do que apenas a sujeira do dia. Mais tarde, envolta num roupão macio, sentei-me com minha pequena equipe na sala de estar da suíte. E o que acontece agora? Perguntou Olivia, cujo jeito geralmente tão seguro na área técnica dava lugar a uma insegurança palpável. Agora, respondi, nos preparamos para a tempestade. Assim que o mundo souber que estou viva, haverá um alvoroço na mídia. Teodoro já entrou com pedidos para congelar todos os bens que Danilo e Vanessa tentaram tomar. E eu, pessoalmente, começo a reconstruir minha vida. O sono não veio fácil naquela noite. Mas pela primeira vez em meses não era o medo que me mantinha acordada, mas a perspectiva de possibilidades. O mundo acreditava que Marta Dantas estava morta. Talvez ela estivesse, de certa forma. A mulher que confiava fácil demais, que acreditava na bondade das pessoas que amava. Mas no lugar dela surgia alguém novo. Na manhã seguinte, a avalanche midiática começou, como esperávamos. Meu retorno à vida e a prisão do meu marido e da minha irmã por tentativa de homicídio causaram uma sensação. Teodoro havia preparado uma breve declaração, que estou viva, que investigações criminais estão em andamento e que peço privacidade neste momento. Mas privacidade era exatamente o que nenhum dinheiro no mundo podia comprar nessa situação. Todo noticiário, todo talk show, todo programa de crimes reais queria uma exclusiva. Nas redes sociais explodiam as hashtags Voltou dos mortos e traição de 1 bilhão. Fotos antigas minhas, de Danilo e Vanessa, em eventos beneficentes, eram analisadas como se agora pudessem ver os sinais ocultos. Graças aos contatos de Teodoro, arranjei uma única entrevista com uma jornalista respeitada, conhecida por sua integridade, estrategicamente para manter o controle da narrativa, pessoalmente para falar minha verdade e depois me retirar para me curar. Eles a subestimaram, observou a jornalista durante nossa conversa controlada. Qual foi o maior erro deles?
Pensei naquelas horas escuras no oceano. Eles viram apenas o que queriam: dinheiro e status. A mim mesma, minhas capacidades, minha vontade, eles nunca viram. No final, eles fracassaram exatamente naquilo que ignoraram. A primeira audiência virou um espetáculo midiático. Apareci num terno azul escuro simples, ereta, com expressão contida. Quando Danilo e Vanessa foram conduzidos para dentro, olhei diretamente nos olhos deles. Danilo me encarava cheio de ódio indisfarçável. Vanessa baixou-lhe o olhar. As provas eram esmagadoras. Só a gravação do iate, a conversa aberta deles sobre minha morte planejada, já era devastadora. As mensagens deles comprovavam meses de planejamento. Os documentos financeiros mostravam fraude antes e depois da minha suposta morte. A fiança foi negada a ambos. Quando foram levados, Vanessa levantou o olhar mais uma vez. O rosto dela era uma mistura contraditória de vergonha, raiva e talvez arrependimento. Não retribuí nada, nem ódio, nem perdão, apenas um olhar claro que mostrava que ela não tinha mais poder sobre mim. Em frente ao tribunal, repórteres gritavam perguntas sobre como era encarar os próprios assassinos. Antes de entrar no carro que esperava, respondi: justiça não é o mesmo que cura. Hoje foi sobre justiça. A cura é o meu caminho privado. Os meses seguintes foram preenchidos por processos judiciais. Danilo e Vanessa se atacaram mutuamente. Cada um tentava jogar a culpa no outro. O Ministério Público teve um trabalho fácil com nossas provas e a traição mútua deles. Paralelamente, comecei a reconquistar minha vida. Mudei-me da mansão, envenenada demais pelas memórias para voltar a ser um lar, e comprei um apartamento moderno e seguro com vista para a Bahia. Espaços abertos, paredes de vidro, um contraponto consciente aos segredos e esconderijos do ano passado. Ao mesmo tempo, tive que lidar com a tarefa bizarra de retornar oficialmente da morte. Documentos, certidões, reversões. A burocracia era avassaladora. Teodoro cuidou da maior parte, mas algumas coisas exigiam minha assinatura pessoal. Ironicamente, disse ele numa reunião interminável, Danilo e Vanessa facilitaram algumas coisas para você. A fraude deles fez com que muitas transferências nunca fossem totalmente concluídas. 9 meses após aquela noite de confronto, os processos terminaram. Danilo recebeu 30 anos, sem condicional por tentativa de homicídio, conspiração e fraude. Seu passado com outras mortes suspeitas o desmascarou definitivamente como o mentor. Vanessa pegou 18 anos, uma sentença mais branda que considerou seu papel secundário e sua cooperação tardia com os investigadores. Eu estava presente na leitura da sentença, não por vingança, mas para fechar o capítulo definitivamente. Quando os guardas levaram Vanessa, ela gritou para mim com voz fraca: "Sinto muito, não porque fomos pegos, mas por tudo. Eu sei que você nunca vai me perdoar. Eu também não perdoaria." Não respondi. Algumas feridas são profundas demais. Algumas traições são fundamentais demais para serem curadas algum dia. A porta se fechou atrás dela. E com ela fechei essa parte da minha vida. À noite, fiquei sozinha no meu apartamento na janela, olhando para as luzes dos navios na baía. Cada um deles se movia pela escuridão, guiado por seu próprio sistema de navegação, em seu próprio curso, não tão diferente das pessoas. Então meu telefone vibrou. Uma mensagem de Luiz Ribeiro, o pescador que um dia me salvou. Tínhamos mantido contato e eu financiei os estudos do filho dele, Marco, por gratidão. "Vi as notícias", escreveu ele. "O mar não te levou porque você ainda tem algo a fazer neste mundo. Não esqueça disso." Ao olhar para a imensidão da baía, permiti as lágrimas pela primeira vez. Não de luto ou raiva, mas como libertação. Eu tinha sobrevivido 2 vezes ao insuperável. As profundezas frias do oceano e os abismos ainda mais frios da traição humana. O que quer que viesse agora, aconteceria segundo minhas regras, guiado por estrelas que eu mesma escolhesse. 1 ano após a sentença, eu estava novamente no convés de um iate. Desta vez, porém, não no ostentoso Sonho Azul, mas num barco modesto que aluguei por um dia. Diante de mim estava o mar da Bahia, o mesmo oceano que quase me engoliu um dia, agora brilhando pacificamente na luz da manhã. Desta vez eu não era uma prisioneira, mas a capitã da minha própria jornada, no sentido literal e figurado. "Tem certeza de que quer isso?"
Perguntou Janaína, que estava ao meu lado na amurada. Ela tinha permanecido como minha confidente mais próxima durante todo esse tempo. Sua lealdade, uma das poucas constantes na minha vida alterada. Preciso enfrentar isso, respondi e olhei para as coordenadas de GPS, o local aproximado onde me empurraram ao mar. Não para reviver o trauma, mas para dar a essa história um novo final. O julgamento e a sentença dominaram as manchetes por meses, uma lição sobre ganância e traição que cativou o público. As investigações no passado de Danilo trouxeram mais abismos à tona. 2 ex-namoradas, ambas ricas, ambas supostamente mortas em acidentes. Casos que agora foram reabertos. O depoimento de Vanessa ajudou a garantir a acusação. Mas sua alegação chorosa de ter sido manipulada por Danilo parecia pouco crível diante das provas de sua participação ativa. Acompanhei o processo com um estranho distanciamento interno, quase como uma observadora de uma peça de teatro, não como a afetada. Esse distanciamento psicológico foi necessário para sobreviver. Um escudo entre meu aqui e agora e o passado doloroso. Minha recuperação não foi linear. Houve dias de progresso, seguidos de noites com pesadelos paralisantes. Momentos de força eram rompidos por ataques de pânico quando o barulho de um barco lembrava demais o sonho azul. Ou quando alguém chegava muito perto de mim por trás inesperadamente. 3 meses após a sentença, comecei, a conselho de Teodoro, uma terapia com a doutora Helena Ramírez, especializada em trauma e traição. As sessões eram desafiadoras. Elas me forçaram não apenas a processar o quase afogamento físico, mas também as feridas mais profundas da confiança destruída. As traições mais difíceis, disse a doutora Ramírez certa vez, são as das pessoas que deveriam nos amar. Sua experiência foi extrema, mas a raiz, a confiança quebrada, é algo que muitos entendem. Esse pensamento levou ao meu primeiro passo real em direção à cura. A fundação da Fundação Fênix, Phoenix Trust Foundation, uma organização para vítimas de crimes financeiros e traição familiar. Oferecíamos ajuda jurídica, apoio terapêutico e fundos de emergência para pessoas que precisavam se libertar de dependências perigosas, especialmente onde o controle financeiro era parte da manipulação. Por que Fênix? Perguntou um repórter na inauguração. Porque renascer das cinzas não é um mito, expliquei. É um processo doloroso, mas necessário, e ninguém deveria ter que passar por isso sozinho. A fundação se tornou minha paixão, meu jeito de transformar o sofrimento vivido em algo significativo. Montei uma equipe de especialistas, cooperei com organizações de ajuda existentes e financiei pesquisas sobre os sinais de alerta de relacionamentos tóxicos que se disfarçam de amor. Minha postura nos negócios também mudou. Voltei ao mundo da tecnologia, mas não mais como fundadora, e sim como investidora com foco em startups de mulheres e minorias, que tradicionalmente tinham poucas chances de capital. Minhas experiências me sensibilizaram para poder e equilíbrios, e para a necessidade de criar estruturas mais justas. Relacionamentos pessoais continuaram sendo mais difíceis. A dupla traição danificou profundamente minha capacidade de confiar. Eu mantinha apenas um pequeno círculo de companheiros fiéis: Janaína, Olívia, Marcelo e Teodoro. Aqueles que ficaram ao meu lado nos tempos mais sombrios. A maioria das outras pessoas eu tratava com distância. 6 meses após a sentença, tomei uma das decisões mais difíceis da minha jornada de cura. Pedi um encontro na prisão com Vanessa. Teodoro achou que fosse um erro. A doutora Ramírez viu nisso uma possível chance de encerramento, desde que minhas expectativas permanecessem realistas. O encontro aconteceu numa sala de visitas estéril, sob os olhares atentos dos guardas. Vanessa parecia menor, mais frágil. A roupa da prisão pendia frouxa nela. Sua aparência antes impecável, havia desaparecido. Quando entrei, os olhos dela se arregalaram de surpresa. Ela tinha pedido um encontro várias vezes. Este foi o primeiro com o qual concordei. Marta, conseguiu ela dizer. Obrigada por ter vindo. Sentei-me à frente dela, olhei para ela, fiquei em silêncio, esperei. Tive muito tempo para pensar, começou ela insegura. Sobre mim, sobre o que fiz. A terapeuta aqui diz que preciso assumir total responsabilidade, sem desculpas. Estou trabalhando nisso.
Ela respirou fundo. Eu te traí da pior maneira e nenhum pedido de desculpas jamais será suficiente. Mas sinto muito, de verdade. Por quê? Perguntei apenas. Uma única palavra que continha todas as minhas perguntas. Por que eu? Por que assassinato? Por que a traição à própria família? Aí, a fachada de Vanessa, mantida com dificuldade, quebrou. Fui a vida inteira invejosa de você. Você sempre foi a inteligente, a capaz. Mesmo quando eu recebia mais atenção pela minha aparência ou pelo meu jeito, eu sabia que era superficial. Você construiu algo real, algo duradouro. Quando Danilo veio até mim com o plano dele, pareceu que eu finalmente tinha poder sobre você. Ela limpou os olhos. É nojento, eu sei. Eu desprezei a mim mesma. Danilo veio até você primeiro, disse ela. Um detalhe que contradizia seu depoimento anterior no tribunal, onde ela alegou que Danilo só a manipulou durante o caso. Ela assentiu, sem retribuir meu olhar. Antes de te conhecer, ele pesquisou. Mulheres bem-sucedidas no mundo da tecnologia. Ele precisava de alguém próximo a você, alguém que pudesse estar no seu testamento. Ele me ofereceu uma parte. O rosto dela parecia atormentado. Eu disse sim imediatamente. Esse era o tipo de pessoa que eu era. O uso do passado chamou atenção. Se isso era arrependimento real ou apenas mais uma manipulação, eu não sabia dizer. Sabe o que foi o mais difícil? Perguntei calmamente. Não o quase afogamento, nem mesmo a traição em si. Foi a percepção de que para você, durante todos esses anos, em todas as festas, com toda a ajuda financeira, eu nunca fui realmente um ser humano. Para você, eu era apenas um recurso para ser explorado. Lágrimas corriam pelo rosto dela. Eu sei e não posso desfazer isso. Quando eu sair daqui, terei 60 anos. Tudo o que me resta é tentar me tornar uma pessoa diferente. Levantei-me. Eu tinha ouvido o que precisava ouvir. Nenhum perdão, nenhum encerramento real, apenas a confirmação do que eu já sentia há muito tempo. A traição nunca foi pessoal. Ela refletia a moral destruída de Danilo e Vanessa, o vazio interior deles que nenhum dinheiro jamais poderia preencher. Na porta, virei-me mais uma vez. Eu não te odeio, Vanessa. Ódio significaria que ainda invisto sentimentos em você, e isso eu não faço mais. Desejo que você se torne a pessoa que diz querer ser, mas nós nunca mais seremos família. O choro dela me seguiu para fora da sala, mas não para fora da prisão. Pela primeira vez, me senti realmente livre do peso da traição deles. De volta ao iate, no local da minha quase morte, fechei mais um ciclo da minha cura. Eu tinha trazido rosas brancas, uma para cada mês da minha recuperação. Uma após a outra, deixei-as deslizar na água e as vi se afastarem. Não é sobre perdão, disse a Janaína e aos amigos que me acompanharam nessa viagem. É sobre reconquistar este lugar, transformar essa experiência, mostrar que sobrevivi, não apenas por sorte, mas pela minha própria força e pela ajuda de boas pessoas. A última rosa segurei por mais tempo. Esta é para a mulher que eu fui um dia. A que confiava, que morreu aqui. Eu a honro, mas não choro mais por ela. Ela se tornou alguém mais forte. Quando ela também flutuou na água, uma paz profunda tomou conta de mim. Não a calma ingênua dos intactos, mas a serenidade dura de uma sobrevivente que reconstruiu a partir das ruínas. Em terra, continuei minha nova vida. A Fundação Fênix cresceu nacionalmente e ajudou milhares a escapar de situações perigosas. Meu portfólio de investimentos apoiou dezenas de startups de fundadoras e grupos subrepresentados. Fiz novas amizades, com cautela, mas honestas, e criei uma família escolhida em vez daquela que me traiu. 2 anos após o confronto, publiquei um livro, Depois da Queda, Reconstruindo quando sua fundação desmorona, After the Fall. Inesperadamente, tornou-se uma ponte para muitos que também sofreram traição e perda. O sucesso levou a palestras onde compartilhei minha história, não como vítima, mas como alguém que superou o pior e, ainda assim, continuou vivendo. A lição mais importante, disse eu, uma vez para sobreviventes num evento da Fundação Fênix, é que a confiança pode quebrar catastroficamente, mas também pode ser reconstruída conscientemente.
Não como algo garantido, mas como uma decisão consciente baseada em provas e limites claros. E, paradoxalmente, essa confiança é mais forte do que aquela que se dá cegamente. Nos primeiros anos não namorei ninguém e também não me casei novamente. Algumas feridas precisavam de mais tempo, mas permaneci aberta a possibilidades e me recusei a deixar Danilo e Vanessa roubarem também minha alegria futura. Hoje, quando olho do convés do meu iate para o mar, vejo-o diferente do que naquela época, não mais apenas como o local do meu quase fim, mas como o início do meu renascimento. A imensidão que quase me engoliu também me levou até Luiz e Marco Ribeiro, para uma segunda chance, para a mulher que sou hoje. A vida não dá garantias nem contra a traição, nem contra a perda. Pessoas em quem confiamos podem se revelar estranhos. Fundações que pareciam seguras podem desmoronar. A única certeza é nossa capacidade de recomeçar, de criar algo novo a partir do que resta. Qual é a sua história de resiliência? Perguntei para a câmera. Você já teve que reconstruir algo novo após traição ou perda que parecia impossível? Compartilhe sua experiência nos comentários. Cada história de sobrevivência fortalece aqueles que ainda estão no escuro. E se minha jornada significou algo para você, curta este vídeo, inscreva-se para mais histórias de transformação e compartilhe com alguém que precisa ser lembrado de que também carrega a força dentro de si. Obrigada por acompanharem minha história e lembrem-se, às vezes nossa maior força só se revela depois que somos quebrados.